que esperar dos novos desafios na saúde? Este será um dos principais temas do Saúde, Conversas e Caminhos, o novo podcast da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Eu sou o Tiago Jacinto Eu sou o Rui Amaral Mendes. e hoje o nosso convidado é Inês Ribeiro Vaz. É coordenadora da equipa técnica da Unidade de Farmacovigilância do Porto, professora auxiliar convidada da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da UP, mestre em Saúde Pública e doutorada em Investigação Clínica e Serviços de Saúde aqui pela FMUP. Foi membro suplente nomeado por Portugal na Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee da Agência Europeia do Medicamento entre 2022 e 2023. Coordena e participa atualmente em vários trabalhos de investigação na área da farmacovigilância, decorrendo 2 deles em consórcio europeu, e é coautora de cerca de 30 artigos publicados na área da farmacoepidemiologia e farmacovigilância em prestigiadas revistas indexadas. Inês, começaria por, antes de mais, obrigada pela presença. Começaria por uma pergunta que tem a ver, que remete-me para algo recente, que é a pandemia. Durante a pandemia registrou-se um crescimento enorme, diria eu, nos níveis de desconfiança envolvendo o desenvolvimento de novos fármacos, o seu reaproveitamento. Se calhar antes de falarmos de farmacovigilância importa começarmos pelo mais básico, que é o que é que medeia o desenvolvimento de um novo fármaco e a sua atualização depois em contexto clínico. Olá, obrigada pelo convite. De facto, os medicamentos são desenvolvidos, são investigada a sua molécula, a sua segurança pré-clínica em animais de laboratório, depois em ensaios clínicos e depois da sua aprovação de comercialização, o medicamento vem para o mercado, mas tendo noção de que sabemos muito sobre o medicamento, ainda não sabemos tudo nessa altura. Ainda temos populações que não foram testadas, nomeadamente as grávidas e as crianças, portanto há muita informação que só se conhece quando o medicamento está disponível para toda a população, quando está disponível no mercado. E, portanto, a farmacovigilância existe para isso mesmo, para vigiar os medicamentos a partir do momento em que ele está livre. Em que é usado em contextos que nós não conseguimos controlar, porque as pessoas tomam os medicamentos como querem, não é? Mesmo que se diga é para tomar de 8 em 8, não tome com leite, não tome com bebidas alcoólicas, as pessoas vão fazer o que quiserem e, portanto, esse contexto nós não conseguimos prevê-lo na parte pré-comercialização, na parte de ensaio clínico, só mesmo quando o medicamento está disponível para o mercado. E, portanto, é um bocadinho isso que é preciso fazer, é aquela vigilância permanente e que é chamada de farmacovigilância. Então, ele é testado em laboratório, depois em ensaio clínico, mas depois é posto livremente no mercado para toda a gente. E aí temos que estar sempre atentos, todos. E falaste precisamente da questão do ensaio clínico, será que podias explicar um bocadinho melhor o que é o ensaio clínico? Principalmente, se calhar, tem múltiplas fases, mas se calhar as fases mais próximas das pessoas, até porque, apesar da importância da farmacovigilância, depois do medicamento estar disponível para todos, realmente ele quando chega já vai bastante testado. Não queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, claro. Quando ele chega ao mercado está muitíssimo testado, não é? Então, claro, não, faltam as franjas, mas ele está muito testado. No ensaio clínico, o medicamento é dado, oferecido aos doentes, aos voluntários, em condições controladas. Portanto, temos pessoas que se voluntariam para fazer parte do ensaio clínico, que tomam medicamento, e tudo o que é evento adverso e que ocorre durante essa fase é registado, mesmo que não tenha nada a ver ou que pareça que não tem nada a ver com o medicamento. Qualquer evento adverso que aconteça com os participantes no ensaio clínico, ele é registado. Há um exemplo que eu costumo dar, até para se perceber esta diferença. Imaginem que temos doentes a fazer estão no ensaio clínico, vêm à visita do estudo, voltam para casa e são atropelados. Esse evento é registado como um evento adverso, porque foi uma coisa que aconteceu durante o ensaio, durante o tratamento. Pode não ter nada a ver com o medicamento, pode não haver nenhuma relação causal, mas se aconteceu naquele ambiente em que é muitíssimo testado, isso é registado, isso dá-nos uma segurança muito grande para quando o medicamento está pronto para ser comercializado,
nós sabemos muita coisa sobre ele, nomeadamente a parte do evento adverso, que é a parte que me diz mais em termos de atividade. Claro que também é nos ensaios clínicos, vamos à procura da eficácia do medicamento em diferentes tipos de população, em diferentes tipos de doentes e com a patologia em estudo. Mas no que diz respeito à segurança do medicamento, há esse cuidado, há esse permanente estudo do equilíbrio entre o benefício potencial que aquele medicamento vai ter e o risco que ele pode ter. E como não temos a certeza do que é que pode ser provocado por aquela molécula ou não, tudo é registado, tudo é balanceado permanentemente. Nunca se põe em risco um participante do ensaio clínico, mesmo tendo em consideração que aquilo vai ter um benefício muito grande na sociedade. Mas nunca se põe em risco a segurança do voluntário. Se se percebe a dada altura que o risco pode ser superior ao benefício, tem que ser interrompido o ensaio. Portanto, quando o medicamento vem para o mercado, temos uma segurança muito grande acerca da sua segurança para-suplenar. E então, uma vez introduzido o medicamento no mercado, então aí entra a farmacovigilância em ação. Certo. E aí, então, mais concretamente, qual é o vosso papel em termos de assegurar que um determinado fármaco é seguro para o doente? Qualquer fármaco, qualquer molécula, se ela é biologicamente ativa, para ter um efeito benéfico, obrigatoriamente ela tem um risco inerente. Não há nenhum fármaco que não provoque ou que não possa provocar uma reação adversa. Portanto, o nosso trabalho, a nossa atividade principal é tentar monitorizar sempre a forma como os medicamentos estão a comportar, de maneira que o benefício da sua utilização seja sempre superior ao risco. Nós sabemos que o risco existe, não há nada a fazer, mas o que queremos é que esse risco seja sempre menor do que o potencial benefício. Isso é feito de duas formas. A farmacovigilância passiva, que é a clássica, que é que nós estamos sentadinhos no sistema de farmacovigilância à espera que os profissionais de saúde e os utentes nos transmitam as suas suspeitas de reação adversa que detectam no dia-a-dia. Um médico que detecta nos seus doentes, um farmacêutico que detecta, um enfermeiro, um doente que toma um medicamento e detecta uma reação adversa e que transmite-nos, informa-nos. Isso é farmacovigilância passiva, é a base do sistema de farmacovigilância. Tanto em Portugal como nos restantes países, essa é a base. Aquilo que costumo dizer, nós estamos sentadinhos à espera que nos informem o que é que está a acontecer na vida real, em contexto clínico. Mas também fazemos farmacovigilância ativa ou monitorização intensiva. Isto recebe uma série de nomes. Vamos à procura de reações adversas em determinadas coortes, de determinadas populações. Por exemplo, há bocado no início falavas da pandemia. Na pandemia foi preciso ir à procura das reações adversas que a vacina pudesse provocar em populações especiais, em crianças, em grávidas, por exemplo, naqueles doentes imunocomprometidos. Isso foi feita uma monitorização ativa, uma farmacovigilância ativa. Nós fomos recrutar pessoas dessas faixas da população e perguntar-lhes diretamente: teve reações adversas? Todas as semanas ligávamos essas pessoas a perguntar se elas tinham tido reações adversas, que são franjas especiais da população. E nessa altura também teve a ver, de alguma forma, com a maneira ou a urgência com que, neste caso, as vacinas foram introduzidas, isto é, o contexto da pandemia exigiu uma abordagem diferente ou não? Em termos de desenvolvimento das vacinas, elas cumpriram todas as etapas de um medicamento normal entre aspas, não é? As vacinas são medicamentos normais e todas as etapas que são obrigatórias para um medicamento sintético, uma vacina não Covid, foram cumpridas para as vacinas Covid. Foi tudo exatamente igual. Acontece é que foi tudo mais rápido. Houve mais recursos, tanto financeiros como humanos, alocados a este desenvolvimento, porque tínhamos uma emergência, estávamos todos à espera desta vacina, e depois aconteceu uma coisa, nomeadamente em relação aos ensaios clínicos. Os ensaios clínicos de fase 1 ainda não tinham terminado e já estavam a começar os de fase 2, porque já havia informação suficiente. E do 2 para o 3 a mesma coisa. E houve um número recorde de voluntários nestes ensaios clínicos. Portanto, foi possível fazer tudo de forma mais rápida, mas nenhuma etapa foi ultrapassada. Tu falaste aí de aceleração de processos, mas os processos foram todos cumpridos, ou seja, apesar de terem saltado mais depressa as barreiras foram todas saltadas, até porque imagino que este seja um processo altamente regulado, quer
aqui em Portugal pelo Infarmed e pela Agência Europeia do Medicamento. Queres-nos falar um bocadinho mais sobre essas fases que tiveram que ser passadas e o que é que tu achas que pode ter contribuído para este acelerar? Nenhuma etapa foi ultrapassada. Atenção, foram todas cumpridas à semelhança do que se faz com qualquer outro medicamento, qualquer outra vacina. Portanto, há sempre o desenvolvimento da molécula, a avaliação clínica, há 3 fases de ensaios clínicos, depois a avaliação da documentação desses ensaios clínicos, depois a aprovação de comercialização e depois há os estudos pós-comercialização. O que é que aconteceu nesta altura? Havia, como tinha dito, uma necessidade premente, não é? Todos queríamos que as vacinas ficassem prontas o mais rapidamente possível, havia uma emergência de saúde pública. Acontece que houve muito investimento de recursos, tanto financeiros como humanos. Estes ensaios clínicos tiveram muitíssimos mais voluntários do que os outros ensaios clínicos, os ensaios clínicos com mais voluntários da história. E houve outra particularidade, é que os grupos de investigação que iam fazendo a sua investigação partilharam de forma permanente os seus resultados, que também não é hábito na ciência. Sempre que ia havendo resultados, eles iam sendo partilhados. E, portanto, imaginem, ainda os ensaios de fase 1 não tinham terminado, mas já havia informação suficiente para se começarem os de fase 2. E a mesma coisa para os de fase 3, não tinha terminado, mas já havia informação, dados suficientes para se começarem os de fase 3 com segurança. E depois a indústria também tomou o seu risco e começou a produzir em larga escala, mesmo antes da avaliação estar concluída e de saber que ia poder comercializar as vacinas. E fê-lo por sua conta em risco, e também sabia que a probabilidade de conseguir essa comercialização era alta, porque os dados eram muito favoráveis. Portanto, nenhuma etapa foi ultrapassada, nenhuma segurança foi imposta em causa, nem a Agência Europeia do Medicamento o permitiria, nem a FDA, nem nenhum país colocaria à disposição da sua população um medicamento, a vacina é um medicamento, que não fosse, obviamente, seguro e que não tivesse mais benefícios do que riscos. Como disseste, é uma área muitíssimo regulada, não dá para falhar, não dá para fazer aqui experiências, tem que ser tudo... Só para termos uma ideia, consegue-nos dizer uma comparação entre o tempo desde que surge uma molécula até que o fármaco chega às farmácias, num processo normal, e agora o que aconteceu com as vacinas, só para termos uma ideia da diferença? Depende do tipo de molécula. Há moléculas que podem estar 10 anos na fase de caracterização da molécula em si. Pronto, há moléculas que podem precisar de 5 anos, aqui foram meses, não chegou a ser 1 ano na questão das vacinas. E isso assustou as pessoas, assustou a população, porque as pessoas não sabem o processo que está por trás. E eu acho que este ensino, esta comunicação também não foi muito bem feita por nós, da nossa parte, tanto agências reguladoras como academia. Nós, se calhar, não explicámos à população como é que isto estava a ser feito e que estava a ser feito com todos os passos conforme tem que ser. Mas de facto foi mesmo, não chegou a 1 ano, nós tínhamos vacinas cá fora. Mas claro que estamos a trabalhar, desculpa só, numa tecnologia, nomeadamente a da mRNA, que já vinha sendo estudada há muito tempo, já havia esta ideia de que seria muito promissora esta tecnologia da mRNA. Portanto, nada disto foi uma experiência, isto foi feito tudo com muito rigor, nem nenhuma agência permitiria que fosse de outra forma. E já agora, mencionaste aí uma questão à qual nós vamos voltar mais à frente, que tem a ver um bocadinho com a literacia farmacológica, mas pegando na questão que o Tiago há bocadinho falava sobre a questão da regulamentação, quer dizer, o setor da farmacovigilância é altamente regulado, não só em termos em nível de Portugal pelo Infarmed, mas também pela Agência Europeia do Medicamento. É lícito, ou seria lícito dizer que durante este período da pandemia que houve um aprofundamento desta comunicação entre estes organismos de regulação do medicamento, de maneira a que se pudessem certificar que tudo o que tinha a ver com a segurança dos fármacos utilizados estava salvaguardado? Sem dúvida. São entidades que comunicam
por inerência. Nesta altura houve muitíssimo mais contacto, as reuniões eram mais regulares, mesmo a nível nacional notou-se uma articulação grande entre o Infarmed e a DGS, por exemplo, as normas eram feitas em conjunto. Estas instituições já por si comunicam sempre, mas nesta altura houve uma comunicação mais regular, claro. Claro. E achas que de alguma forma que também se criaram aqui novos processos de comunicação entre agências reguladoras que agora que alteraram o modo de funcionamento e que otimizaram o funcionamento do sistema? Desde logo, do ponto de vista prático, a gente aprendeu a fazer reuniões virtualmente, não é? E, portanto, notou-se que há mais facilidade agora em marcar reuniões mais frequentes, porque, por exemplo, em Portugal não temos que ir todos a Lisboa em Infarmed. Podemos fazer reuniões mensais sem o gasto, o custo em dinheiro, pronto, e em tempo das pessoas, mas mesmo a nível de processos de comunicação, eu acho que aprendemos todos a fazer as coisas de forma mais rápida, mais eficiente, com menos papel. A burocracia mantém-se, mas é facilitada, alguns processos são facilitados, isso sem dúvida, acho que a pandemia nos trouxe isso, nos ensinou isso também. Uma das formas de regulamentação também e que certamente abrangido pela farmacovigilância, é aquelas situações onde às vezes as pessoas não fazem a medicação que foi prescrita porque tiveram a sorte ou o azar de lerem as bulas. Qual é que é a importância das bulas, na tua opinião? Achas que seria necessário, de facto, e também pegando naquilo que já referiste, haver alguma espécie de literacia farmacológica? Quem é que poderia ser um ator importante nessa literacia? Ou na formação dessa literacia? Esta é uma opinião minha, mas eu acho que nós temos que ser transparentes e explicar aos doentes o que é que eles estão a tomar e o que é que aquilo pode trazer de benéfico e que eventualmente pode trazer risco. Isto tem que ser, como em tudo, tem que ser feito de uma forma responsável, mas a importância da bula, como perguntavas, ou do folheto informativo, eu acho que é enorme. Nós temos que explicar ao doente que aquilo que ele está a tomar tem esta vantagem, não deve ser tomado em determinadas situações e pode eventualmente provocar uma série de efeitos que não são aqueles que nós queríamos que o medicamento causasse. Em termos de literacia temos um bocadinho a trabalhar, eu noto muito, isto é uma particularidade, é uma curiosidade, mas no folheto informativo há uma secção, que é a secção dos efeitos indesejáveis, que diz, tem lá uma frase que eu percebo muito bem, mas ela claramente não é evidente para a maioria da população, que diz, se sentir alguma reação adversa diferente da que está neste folheto, informe o Sistema Nacional de Farmacovigilância, tem um número de telefone e tem um link. As pessoas claramente, não são todas, mas as pessoas mais idosas olham para aquela frase e leem, se tiver uma reação adversa, ligue para este número que nós vamos resolver o seu problema. As pessoas ligam aflitas, o que é que eu faço que estou a sentir isto? E nós aí temos que desmistificar um bocadinho e desmontar, explicar para que é que serve a farmacovigilância, explicar que é muito importante que a pessoa nos transmita o que está a acontecer, mas que no imediato nós não vamos dar aconselhamento médico. E já aconteceu um senhor ligar para a unidade de farmacovigilância, dizer a minha mulher está desmaiada porque tomou um medicamento, o que é que eu faço? E nós dissemos, ligue imediatamente para o 112 e nós daqui a uma semana conversamos. E de facto aqui há algum trabalho que nós temos que fazer, temos que ser nós a fazê-lo, temos que explicar aos doentes, à população, nem toda a gente toma um medicamento está doente, não é? Mas temos que explicar ao público exatamente o que é que isto significa e se calhar há partes do folheto informativo que não são claras e que se calhar deviam ter um desenho em vez de ter um texto, mas na minha opinião é importantíssimo nós informarmos as pessoas sobre o que é que elas estão a tomar, aquela é uma tecnologia que elas estão a utilizar na sua vida e eu acho que é importante elas saberem o que é que estão a tomar. Mas nessa lógica, por exemplo, lá está, da tal literacia farmacológica, a quem é que cabe essa responsabilidade? Será que nós podemos alocar essa responsabilidade a alguém em particular, às ordens profissionais, às ordens farmacêuticas, às ordens médicos, às universidades, no processo de formação dos futuros profissionais de saúde? É uma responsabilidade partilhada? Será do Infarmed? Na minha opinião, deve começar pelo Infarmed. Nós temos que capacitar os estudantes da área da saúde, se calhar no final da sua formação,
para isto, para saber falar com a população, e as ordens têm que estar sempre atentas, as ordens profissionais, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, têm que estar atentas e ir formando os seus profissionais nesta questão. As pessoas têm que transmitir aos seus doentes ou aos seus utentes, falamos em farmácia, esta informação de forma responsável, mas transparente. Uma coisa que nós aprendemos na pandemia é que nós não temos que esconder à população o que é que está a acontecer. Se estão a ocorrer casos de tromboembolismo, a população tem que saber que eles estão a acontecer. Mas não é nada que não seja expectável. Também acontece com contraceptivos orais, com mais frequência. Também acontece com ibuprofenos, com mais frequência. Também acontece com as vacinas. Temos é que lhes explicar... Temos que explicar que elas estão expostas a muitíssimo mais pessoas ao mesmo tempo do que, por exemplo, os contraceptivos orais, que é ao longo dos anos que fomos descobrindo aqueles casos. E na questão das vacinas, as pessoas foram vacinadas em massa. Nestes casos souberam-se logo. Mas é completamente expectável. Havia na altura uma comparação, agora não sei de cor, que era, é mais arriscado fazer um voo de longo curso, no que diz respeito aos eventos tromboembólicos, do que tomar a vacina. E não é por isso que vamos proibir agora os aviões de voar. Claro. Pronto. Não temos uma massa enorme de pessoas a voarem ao mesmo tempo. O que não acontece é que houve muita gente a ser vacinada ao mesmo tempo e outra coisa, houve muita gente a notificar essas reações adversas ao mesmo tempo. Portanto, estas vacinas foram extremamente bem vigiadas. Nós conhecemos quase tudo, eu diria com muita segurança que acho que conhecemos muitíssimo bem o perfil de segurança destas vacinas, porque elas foram largamente notificadas. Nós temos um problema que é a subnotificação. Qualquer país desenvolvido tem este problema, estima-se que só 10% das reações que ocorram sejam efetivamente notificadas, e na altura da pandemia estou bastante segura em dizer que a grande maioria das reações adversas foram notificadas, porque as pessoas queriam notificar. Nós recebemos centenas de casos de dor no local de vacinação, que é uma coisa que é expectável, mas as pessoas notificaram isso, isso e tudo o resto. Portanto, tem a ver com isso. A vacinação foi em massa e a notificação também foi em massa. Qualquer pessoa pode notificar. Qualquer pessoa, qual cidadão? Não tem que ser um profissional de saúde, nem tem que ser um médico assistente. Qualquer cidadão pode notificar. A partir de 2012, até 2012, só um profissional de saúde é que o podia fazer, de acordo com o Estatuto de Medicamento. A partir de 2012, qualquer cidadão pode fazê-lo. Está disponível. E nesse sentido, existe alguma diferença? Por vezes, nós temos falado de reações adversas, existe alguma diferença entre efeito secundário e reação adversa? Existe. Um efeito secundário é um efeito que não é aquele que está previsto quando se desenvolveu o medicamento, mas ele pode ser benéfico ou adverso. Pode ser uma coisa boa, não é? Ou não. Portanto, nós preocupamos-nos com os efeitos adversos. Às vezes é com uma conotação negativa, não é? Sim, adverso é negativo, é porque é mau. O efeito secundário pode eventualmente ter um efeito positivo. Aconteceu com o minoxidil, que era usado para questão cardíaca e afinal até é bom para a queda de cabelo. Foi um efeito secundário benéfico, não é? Pronto. E já agora, voltando um bocadinho também à questão da pandemia, quer dizer, parte da pandemia, mas penso que a questão que se coloca vai muito para lá da pandemia, mas que se observou um bocadinho mais, talvez, ou começou-se a observar mais na pandemia, devido à falta de soluções muitas vezes terapêuticas que tinha a ver com o uso compassivo de fármacos, não é? Pronto, que é algo que está previsto na Declaração de Helsínquia, no artigo 37º, penso eu, mas que durante essa fase houve quase uma alavancagem na sua utilização, porque, exatamente devido à falta de alternativas terapêuticas. Sei que neste momento que isso é uma questão que está em discussão, sob o ponto de vista ético, mesmo no âmbito por exemplo, da World Medical Association, não é? Mas sob o ponto de vista de farmacovigilância, isso é uma questão neste momento que se tornou mais premente, o uso compassivo de fármacos? Nós sempre tivemos a questão da utilização off-label também, não é? Aquele medicamento não foi aprovado para aquela indicação, mas como não há mais nada, vamos experimentar. Nessa altura, a questão era muito engraçada porque nós, em farmacovigilância, trabalhamos como se fosse uma balança. Temos de um lado o benefício para aquela patologia e do outro lado o risco. Quando se começou a usar ivermectina, hidroxicloroquina, o remdesivir, nós conhecíamos o risco dessas moléculas, mas não conhecíamos o benefício para esta patologia em concreto. Conhecíamos para outras.
E a questão mais complexa, eu diria que foi a questão da hidroxicloroquina e a questão da ivermectina, porque são fármacos que não tinham de facto evidência de eficácia para esta patologia, mas tinham riscos sérios. E um risco mais clínico, no que diz respeito à ivermectina, que de facto podia provocar problemas graves nos doentes, e depois um risco mais societal, eu diria, na questão da hidroxicloroquina, que ela é usada. Há doentes que precisam da hidroxicloroquina para as suas doenças, por exemplo, autoimunes, e houve uma altura em que não conseguiam comprar, porque estava esgotado, porque as pessoas estavam a usurpar a hidroxicloroquina para uma utilização preventiva, ou que fosse, para prevenir a Covid-19. E teve graça, eu diria que alguém da psicologia podia pegar nisto, porque as mesmas pessoas que eram contra o uso das vacinas porque não tinham eficácia comprovada, nas palavras dessas pessoas, eram as mesmas que achavam que a ivermectina devia ser usada preventivamente para a Covid-19. Não tem de todo eficácia comprovada, pelo contrário. E houve pessoas com graves problemas até a nível hepático porque tomaram ivermectina, na cima eram doses altas, porque a ivermectina é usado a nível veterinário. Pronto, e as pessoas estavam a utilizar a ivermectina sem nenhuma eficácia comprovada para uma doença que era nova, a achar que isso lhes permitia prevenir a doença. E depois, quando vem uma vacina para o mercado que tem uma série de dados e de uma série de provas dadas, as mesmas pessoas que eram a favor, digamos assim, destas experiências, da ivermectina e da hidroxicloroquina, depois foram contra a questão das vacinas. E isto eu acho que é uma coisa que temos todos que pensar. Somos nós que estamos a falhar enquanto autoridade reguladora, lá está mais uma vez, enquanto academia, que não estamos a conseguir explicar, ou se é outra coisa qualquer. Mas isto aconteceu e nós sentimos muito isso na questão da farmacovigilância. Mas achas que isso vai levantar agora um desafio futuro? Portanto, agora esquecendo um bocadinho a questão da pandemia, achas que isso vai levantar um desafio à farmacovigilância em relação ao uso compulsivo de medicamentos? Não temos notado nenhuma diferença, portanto, nós éramos assim, tínhamos um determinado comportamento antes da pandemia, depois houve um pico e agora voltamos mais ou menos ao que acontecia antes. Temos uso compassivo, sempre tivemos, de alguns medicamentos, mas eu não noto nenhuma diferença. Portanto, achei que sim, achei que haveria aqui uma diferença de paradigma. Para já não temos essa percepção na prática. Okay. E no que diz respeito aos nutricêuticos e aos suplementos, notas alguma diferença? Achas que falta controle ou regulamentação na área? Essa é uma questão muito particular, porque os suplementos alimentares, ao contrário do que se calhar a maioria da população acredita, não estão sob a alçada do Infarmed, estão sob a alçada da DGAV, que é a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Portanto, passa-nos tudo um bocadinho ao lado na farmacovigilância. Nós temos acesso àqueles casos em que a pessoa notifica uma suposta interação entre um medicamento e um suplemento alimentar. Temos isso, mas tratamos de uma parte desse problema e a outra parte temos que enviar para a DGAV, porque isso não tem a ver connosco. E eu acho que isso é uma coisa que tem que se explorar, porque nós estamos a falar de produtos cuja composição nós não temos a certeza absoluta que é aquela que está no rótulo. Não tem a mesma regulamentação que tem o medicamento. E são produtos tomados pelas pessoas às vezes a achar que não tem mal nenhum, porque até passa na televisão, até há um ator que toma e portanto se ele diz que faz bem, de certeza que não há problema, até compram pelo correio e tomam esses produtos, suplementos alimentares, às vezes ao mesmo tempo que tomam medicamentos que supostamente não deviam ser cruzados com aquele tipo de compostos. Portanto, aí, eu acho que aí temos muito manancial para trabalhar. Também seria uma área interessante para aumentar a literacia Evidentemente, essa é uma área que tem que se explicar às pessoas que aquilo que estão a tomar não é inócuo. Pior do que isso, nós não temos a certeza que o que está dentro daqueles comprimidos ou daquelas cápsulas é exatamente o que diz no rótulo, porque aquilo não é regulamentado da mesma forma dos medicamentos, aquilo não são medicamentos. Então eu acho que aí, e se calhar o médico ao prescrever o seu medicamento tem que falar desses suplementos, explicar que não é a mesma coisa. O profissional da farmácia tem que fazer esse trabalho também quando dispensa os medicamentos e quando dispensa os suplementos, que eles também estão disponíveis na farmácia, e sim, aí a literacia tem que ser muito trabalhada também, porque isso é de facto um problema. E em termos de regulação, não faria sentido que os nutricêuticos e os suplementos passassem a estar também sob a alçada da farmacovigilância, digamos assim? Na minha opinião, faria todo sentido, claro que sim. Faria sentido estar sob a alçada do Infarmed, por exemplo. Sim, não estão.
os suplementos alimentares, de facto. Porque há interações que estão perfeitamente documentadas entre fármacos devidamente regulamentados, medicamentos propriamente ditos, não é? E outro tipo de substâncias, como essas, mas as interações estão perfeitamente já reportadas e comprovadas cientificamente. Claro. E é como estavas a mencionar, quer dizer, nós, se eu comprar ibuprofeno 400 miligramas, eu sei que estou a tomar 400 miligramas de ibuprofeno, mas se estiver a tomar 600 unidades, não sei das quantas, de uma vitamina qualquer, não faço a mínima ideia se são 600, se são 1000, quer dizer, não tens essa garantia. Não há garantia Ninguém nenhuma. te comprova que é aquilo que está lá. Quer dizer que, atualmente, esses suplementos não passam e não passaram as mesmas fases de ensaios que passa um medicamento normal. Não são medicamentos. De facto, não temos essa... São alimentos. Mesmo até no controle da produção. Precisamente. Que é uma coisa que se calhar até não pensamos muito, mas a própria produção e manufatura de um medicamento obedece a determinadas regras que esses suplementos não têm. Sim. Queremos acreditar que sim, que são feitos com responsabilidade, mas não há essa regulamentação. O Infarmed não tutela esse tipo de produtos. Uma outra questão, tu há bocadinho falavas também, e agora é só para fazer o link, não é para voltar ao tema da pandemia, mas falavas que na altura, em termos do modo como os processos foram desenvolvidos, além de ter havido uma otimização, uma maior eficácia nos processos de comunicação entre entidades reguladoras, entre as diferentes, os investigadores envolvidos nas diferentes fases de testes de medicamentos e de vacinas, etc., mas que a própria indústria farmacêutica na altura também tomou riscos, porque, quer dizer, assumiu a produção de fármacos sem saber muito bem o que é aquilo, e tivemos um exemplo, a AstraZeneca na altura, não é? Que produziu uma vacina que depois ficou no que ficou. A minha questão é... existe, e penso que isso sim terá sido criado um bocadinho pela pandemia, uma certa desconfiança entre quase como se houvesse aqui um conflito de interesses entre a indústria farmacêutica e as entidades reguladoras. Que comentário é que isso te merece? Na minha área, que eu falarei sobre isso, no início, quando o Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado, havia essa ideia, esse medo, que a indústria farmacêutica vai boicotar esta comunicação sobre reações adversas a medicamentos, aos seus medicamentos. Atualmente posso dizer-vos que eu considero a indústria farmacêutica como parceira do sistema de farmacovigilância. Para já faz parte do sistema de farmacovigilância, tem obrigatoriamente que vigiar os seus medicamentos e que comunicar com a Infarmed em relação a isso. Mas não vejo a indústria farmacêutica como um entrave à comunicação. No início, para vos explicar porque é que isto foi pensado, as unidades regionais de farmacovigilância, que são filiais, diria assim, do Infarmed no país, não podem contactar com a indústria farmacêutica e vice-versa. São duas estruturas que não podem contactar, porque se entendeu que, sendo unidades pequenas, as unidades de farmacovigilância podiam ser permeáveis à pressão da indústria farmacêutica. A verdade é que atualmente isso não se coloca, e é uma sensação que eu tenho da prática diária a trabalhar nisto. A indústria tem interesse em perceber como é que os seus medicamentos estão a ser vigiados, tem interesse em vigiá-los, até porque em termos de imagem para o público, eu acho que é bom o público saber que aquela indústria sabe que reações adversas é que os seus medicamentos provocam, e quando há algum problema é a primeira a querer retirá-los do mercado para fazer mais análises, mais estudos. Mas acho que neste momento não estão de costas voltadas. Acho que a indústria percebe que é preciso, porque é inerente a qualquer molécula que ela possa provocar reações adversas, portanto tem que participar do sistema, e não vejo de todo como um entrave. A possibilidade de retirada de um medicamento do mercado, como é que se processa isso? Olha, isto tem a ver com a informação que vai surgindo. Há várias etapas, existe até uma pirâmide que nós costumamos mostrar para se perceber as várias etapas.
sempre que há uma suspeita de que há algum problema com o medicamento, podem ser feitas várias coisas, ou suspendê-lo temporariamente, ou, por exemplo, restringir o seu uso só a uma faixa da população, em casos mais graves retirar. E quando é que se retira do mercado? Quando se entende que o benefício não supera o risco. E nesses casos os países não têm escolha, têm que retirar o medicamento do mercado. Imagina que entende-se a nível europeu, é na EMA, não é? A nível da Agência Europeia de Medicamento, entende-se que há de facto um problema de segurança com o medicamento, mas ainda assim o benefício supera o risco. Então os países têm, individualmente podem decidir se mantêm o medicamento no mercado ou não. Se for ao contrário, não. Acontece, por exemplo, com a nimesulida, nós temos em Portugal, mas por exemplo em Espanha não há à venda. Porque se entendeu que não faz sentido. Porque há outras alternativas no mercado, há outros anti-inflamatórios e que não faz sentido. Nós temos. Antes, depois fica ao critério de cada país. Se entender que o benefício supera o risco, se for ao contrário, não. Tem que se retirar do mercado. Portanto, cada entidade reguladora nacional tem alguma independência perante a Agência Europeia? Se a decisão a nível central for que há benefício. Ok, claro. Exato. E depois depende das situações. Pode haver uma situação em que não estamos a perceber o que é que está a acontecer e de forma precaucionária retira-se o medicamento, retira-se um lote, vamos ver o que é que se passa, e depois até volta para o mercado, então pode ser necessário retirá-lo mesmo. Uma outra pergunta tem a ver com o seguinte, voltando um bocadinho também à questão há bocadinho da aceleração de processos. O advento da inteligência artificial, de alguma forma, parece ter vindo potenciar um bocadinho este desenvolvimento farmacológico. De que forma é que achas que a entrada da inteligência artificial no processo de desenvolvimento farmacológico e o aceleramento desse processo de desenvolvimento farmacológico pode criar algum tipo de desafios à farmacovigilância? Em termos de desenvolvimento farmacológico, não tenho dúvidas que a inteligência artificial pode facilitar na questão do desenvolvimento da molécula. Claro que isto tem sempre que ter inteligência não artificial a validar tudo o que existe. Em termos práticos de farmacovigilância, eu acho que nós vamos poder utilizar muito a inteligência artificial para nos facilitar alguns processos. Ainda não é uma coisa muito implementada. Nós temos aqui uma pequenina coisa na nossa unidade do Porto que utiliza a inteligência artificial para nos facilitar um determinado processo, para nos substituir um especialista quando ele não está, mas ainda não é uma coisa que esteja implementada e que esteja ainda a trabalhar. No desenvolvimento, como dizes, eu acho que sim, que nos vai, a nós não, mas que vai facilitar, vai acelerar o desenvolvimento farmacológico. Acredito que depois desse desenvolvimento, como as tais etapas vão ter que se cumprir todas na mesma e vai ter que haver ensaios clínicos, não nos vai dificultar depois a vida na farmacovigilância, não acredito. Eventualmente, quanto muito, o que poderá acontecer é que a inteligência artificial começa a ser também utilizada, ser uma ferramenta utilizada por vocês na farmacovigilância também para otimizar os processos de farmacovigilância. Sim, estou expectante que nos possa facilitar muito a vida nessa parte, sim. E para além disso, qual é que achas que pode ser o futuro da farmacovigilância? De que forma é que achas que se pode melhorar, optimizar? Acho que a farmacovigilância tem que apostar mais na parte ativa, na vigilância ativa, ir atrás da informação, porque nós temos uma população que notifica muito pouco, à exceção do que aconteceu na pandemia, não é? Mas que não sabe fazê-lo, não sabe fazê-lo. A população não sabe que tem esta possibilidade, que tem este poder. A população não profissional de saúde. E os profissionais de saúde têm mais que fazer. E o que nos dizem é, eu percebo, isso é muito importante, mas eu não tenho tempo. Portanto, o futuro, o que eu vejo é, nós temos que facilitar ao máximo a notificação pelos profissionais de saúde. Temos que permitir que a informação que eles têm em não sei quantos sistemas no hospital, ou no centro de saúde, ou na clínica, ou na farmácia, a informação que já lá está, seja possível reuni-la e enviada para nós sem eles terem trabalho adicional. Otimizar os fluxos de informação. Claro, que eles já colocaram em algum sítio que aquele doente teve uma reação adversa àquele medicamento. Claro. Só que não notificaram para nós. Eles não querem ter esse trabalho adicional e eu acho que não faz sentido eles terem esse trabalho adicional. Nós temos é que facilitar isso. E eu acho que o futuro passa um bocadinho por aí. Nós irmos buscar informação onde ela já existe. E não estarmos a obrigar a pessoa a ter uma duplicação de trabalho. E apostar muito na vigilância ativa.
ir aos sítios, ir à procura desta informação que está a algures nas instituições, mas que não chega. Inês, eu acho que nós continuávamos aqui mais uns valentes minutos a falar sobre este assunto, que acho que é muitíssimo importante para a população e para a comunidade de profissionais de saúde, mas iríamos agora completar, digamos, a nossa conversa, dando aqui algumas palavras e fazendo aqui um jogo de palavras. Nós damos uma palavra e tu dizes algo em resposta. Eu começaria com uma, que é farmacovigilância. É a minha vida profissional, é a minha missão, acho eu, enquanto profissional, e é aquilo que eu digo muitas vezes, que é a garantia que nós temos que dar às pessoas de que os medicamentos que lhes oferecemos lhes vão fazer mais bem do que mal. Negacionismo. É um problema muito grande. É uma coisa que nós também temos que trabalhar, temos que saber lidar com essas pessoas e mostrar-lhes que estamos aqui todos para a mesma coisa, que é para fazer bem à população, e não faríamos, não permitiríamos, não disponibilizaríamos medicamentos e vacinas que se não tivéssemos a certeza que eles iam fazer mais bem do que mal. Covid-19. Foi um desafio, foi completamente disruptivo para nós. Já passou, espero eu, e ensinou-nos muita coisa. Vacinação. É um ganho enorme da nossa civilização. É um privilégio viver numa era em que temos vacinação. Autoprescrição. Pode ser um problema. Autoprescrição muitas vezes é um problema porque não há tanta literacia assim como deveria para as pessoas o fazerem com segurança. Nutricêuticos. Deviam ser mais regulamentados. E agora, um livro. Amor nos tempos de cólera. Um filme. Cinema Paraíso. Uma preocupação. O futuro dos meus filhos. Um desafio. Tornar a farmacovigilância uma coisa mais apetecível, mais simples e todas percebam a vantagem que ela tem. Um sonho. Um sonho. Ir à Patagónia. Pode ser. Inês, muito obrigado. Obrigada, Obrigado eu. pelo teu trabalho e obrigado por teres aceito o nosso convite, por Obrigada, estares aqui. E desejo toda a sorte do mundo e espero que no futuro possamos voltar outra vez a falar. Obrigada. Obrigado. Obrigado por nos terem acompanhado em mais um episódio deste podcast. Até à próxima. Até à próxima.